Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos campos mais fascinantes da inteligência artificial. A ideia de que uma máquina pode aprender a dominar uma tarefa, um jogo, do zero, totalmente por conta própria. É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move tudo isso. Como é que pode um programa de computador, sem nenhuma instrução, sem ninguém ensinar a estratégia, se tornar melhor que qualquer ser humano num jogo? Parece mágica, mas a gente vai desvendar esse truque. Olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos entender essa ideia de aprender sem um professor. Depois, a gente entra no coração do sistema, o ciclo de feedback. Em seguida, vamos explorar as duas grandes abordagens, Q-Learning e gradientes de política, e fechar com chave de ouro, vendo como tudo isso transforma simples pixels em uma performance de campeão mundial. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente já ouviu falar de aprendizagem supervisionada, né? Aquela em que damos um monte de exemplos com as respostas certas. Ou da não supervisionada, que fica caçando padrões em dados. A aprendizagem por reforço, ou AR, é uma outra história. É um paradigma totalmente diferente. A definição é até simples, mas poderosa. Pensa assim: existe um agente, que é o nosso programa, e ele vive num ambiente, que pode ser um jogo. O que ele faz? Ele age, ele experimenta, ele erra, ele acerta, tudo por tentativa e erro com um único e claro objetivo: conseguir o máximo de recompensa que ele puder. Tá, mas como é que essa tal de tentativa e erro funciona de verdade? Não é só sair fazendo qualquer coisa. Existe uma estrutura por trás, um ciclo de feedback constante, que é o que de fato guia o aprendizado do nosso agente. É aqui que a mágica acontece. Num ciclo que não para. O agente olha para o ambiente e entende o estado atual. Pensa no tabuleiro de um jogo, por exemplo. Com base nesse estado, ele decide tomar uma ação. E aí, o ambiente responde. Ele devolve duas coisas: uma recompensa, que pode ser boa ou ruim, e o próximo estado, a nova configuração do jogo. E esse ciclo se repete, de novo e de novo. E olha, essa dança toda não é aleatória não. Ela tem um nome e um sobrenome matemático: Processo de Decisão de Markov, ou MDP. O MDP é como se fosse um manual de regras invisível do universo do agente. Ele define todas as possibilidades, todos os estados que podem existir, todas as ações que podem ser tomadas e até as probabilidades de como o ambiente vai reagir. Então, no fim das contas, o grande objetivo, o X da questão, é encontrar a política ótima. O que é uma política? Pensa nela como uma estratégia, um mapa mental que diz para o agente: olha, quando o jogo estiver assim, a melhor coisa a fazer é isso. A política ótima é simplesmente a melhor estratégia possível para acumular o máximo de recompensas no longo prazo. E para achar essa bendita política ótima, existem basicamente duas grandes escolas de pensamento. De um lado, temos o Q-Learning, que a gente pode chamar de o perfeccionista. Ele tenta calcular com toda a precisão do mundo o valor de cada jogada. Do outro lado, os gradientes de política, que são como o jogador intuitivo, que aprende uma estratégia geral, quase como um instinto. Vamos começar, então, pelo perfeccionista. A abordagem do Q-Learning é toda sobre quantificar o valor de cada coisinha, de um jeito bem metódico, bem preciso. O coração do Q-Learning é a função Q-Value. Para qualquer estado do jogo e para qualquer ação que o agente possa tomar, essa função tenta responder uma pergunta muito direta. Se eu fizer essa jogada agora, qual é a recompensa máxima que eu posso esperar lá na frente? É basicamente uma nota de qualidade para cada movimento. E como ele calcula isso? Usando uma ideia genial, chamada equação de Bellman. A lógica por trás dela é surpreendentemente simples e elegante. Ela diz que o valor de uma jogada agora é igual à recompensa que se ganha imediatamente, mais o valor da melhor jogada que será possível fazer logo depois. Isso conecta o presente com o futuro de uma forma matemática. Na prática, quando a gente joga redes neurais profundas na mistura, o processo fica assim. O agente vai jogando e guardando tudo o que acontece: estado, ação, recompensa, próximo estado, numa espécie de memória de repetição. A sacada genial é que, para treinar, ele não usa as experiências na ordem que aconteceram, ele pega pedaços aleatórios dessa memória. Isso quebra as dependências e deixa o aprendizado muito mais estável e eficaz. Beleza. Agora vamos virar a moeda e olhar para o jogador intuitivo. Ao invés de ficar calculando o valor de cada ação, os gradientes de política vão direto ao ponto. Eles tentam aprender a política, a estratégia, de uma vez só. A ideia central aqui é bem mais direta, sabe? É quase um lema.
Se uma sequência de jogadas levou a um resultado muito bom, a uma recompensa alta, o algoritmo simplesmente aumenta a chance de fazer aquelas mesmas jogadas de novo no futuro. E se o resultado foi ruim, ele diminui essa chance. Simples assim. Só que isso cria um problema, né? Pensa só, num jogo em que toda a pontuação é positiva, o agente vai sempre ganhar alguma recompensa. Como é que ele vai saber a diferença entre uma jogada que foi só ok e uma que foi genial? Ele acabaria reforçando tudo, sem critério. E a solução para isso é um conceito chamado linha de base, ou baseline. Em vez de olhar só para a recompensa pura, o algoritmo começa a comparar essa recompensa com uma média, com o que ele já esperava ganhar. A pergunta muda de eu ganhei alguma coisa para o que eu ganhei foi melhor do que eu esperava. Isso dá um senso de perspectiva e estabiliza o aprendizado de uma forma incrível. Ok, a gente viu a teoria por trás das duas abordagens. Agora, vamos juntar tudo e voltar para a nossa pergunta lá do começo. Como é que esses conceitos criam um desempenho sobre-humano a partir de, pixels numa tela? Um exemplo clássico do perfeccionista em ação é o Deep Q Learning jogando Breakout. No começo, o agente só mexe a raquete de forma aleatória. Em poucas horas, ele já joga super bem. Mas o momento uau é quando ele descobre sozinho a melhor estratégia de todas: cavar um túnel na lateral para a bola ficar rebatendo lá em cima. Ele não só aprendeu a reagir, ele aprendeu a estrategizar. E aí a gente chega no AlphaGo, que é talvez o caso mais famoso. E aqui a gente vê a força do jogador intuitivo numa estratégia que é simplesmente genial. Primeiro ele aprendeu o básico, imitando milhões de jogadas de grandes mestres humanos. Mas a fase crucial foi depois. Ele passou a jogar contra si mesmo, incansavelmente, usando gradientes de política para refinar sua estratégia e descobrir jogadas que nenhum humano jamais tinha pensado. Ele combinou o melhor dos dois mundos. Então, para a gente fechar e amarrar as pontas. De um lado, o Q-Learning, o perfeccionista. Ele é ótimo em aprender o valor exato de cada ação, e geralmente aprende mais rápido em certos cenários. Do outro, os gradientes de política, o intuitivo. Ele aprende a estratégia direto, o que o torna mais flexível e estável, apesar de às vezes precisar de mais tempo de jogo para chegar lá. E tudo isso nos traz de volta para uma reflexão final, né? Essa capacidade de aprender a melhor estratégia possível a partir da pura interação, sem um manual de instruções, é uma ferramenta de um poder absurdo. A gente viu isso em jogos, mas o potencial disso em robótica, finanças, ciência é gigantesco. A questão de verdade não é mais se as máquinas podem aprender sozinhas, mas o que nós vamos escolher para que elas aprendam a dominar a seguir.